Ô, meu nobre, tudo Como bem? vamos? Tudo Como é que bem? você tá? Me escuta Boa bem? noite. Tranquilo? Me escuta, me escuta bem? Tá Tudo certo aí? ótimo, tá ótimo. E aí, como é que tá a vida aí? Como é que tá toda a batalha? Estamos aqui Muito lutando, corrido? batalhando. Graças a Deus, tudo corrido, tudo muito bem. Tá ótimo. Tava pensando Por aí, aqui, Cirineu, a última vez que a gente se encontrou foi na audiência pública do Supremo, né? foi lá no Supremo. Acho que foi a última vez que a gente se cruzou lá, Foi. né? Bacana, Foi, bacana. foi o quê? Outubro de 9 de dezembro. dezembro, 9 de dezembro de 2019. E aí Ó, depois entrou a pandemia e Aí ninguém depois mais se entrou a encontra. pandemia e aí o tema das candidaturas, como vários outros, foi uma pauta que arrefeceu, né? E Sim. agora voltamos à baila, voltamos à carga com toda a força, né? Vamos ver se a É, gente consegue emplacar isso, porque é. é uma luta que já vai longa. Eu estou nessa batalha. A judicialização, em primeira instância, foi em 2016. No período de registro. Foi em 2016 que nós pleiteamos a prefeitura. A questão chegou ao Supremo em 2017. Houve aí o parecer favorável, à época ainda da Raquel Doge. Uhum. Depois, aí houve a sessão de julgamento da admissibilidade. O reconhecimento da repercussão geral, né? Aí, naquela Supera. sessão, houve o julgamento da admissibilidade, que se deu por maioria, e a repercussão geral, na sequência, eles discutiram a repercussão geral, e aí, por unanimidade, foi concedida a repercussão geral ao caso. E aí, isso em 2017. Aí veio 18, eu fui despachar com o Barroso, etc., mas aí aquela questão, né? Não vamos pautar porque ano eleitoral, o tribunal não pode decidir essas questões, não é prudente que se decidam essas questões em ano eleitoral, etc. Foi para 19. Ah, E aí, em meados de 19, eu fui com o professor Modesto Carvalhosa, aí o professor Modesto Carvalhosa ingressou na causa. Fomos ao Barroso, fomos ao ministro Barroso, aí em meados de 19, um pouquinho antes do recesso, e o ministro Barroso aí prometeu, não, eu prometo a vocês que vou encaminhar a audiência pública, né? Pautar antes da audiência pública seria temerário, vamos primeiro fazer audiência pública. Quando chegou ali outubro, outubro, quase novembro, eu já estava acreditando que encerraríamos o ano sem a audiência pública prometida, né? Mas aí, felizmente, ele convoca a audiência pública, e aí tivemos no dia 9 de dezembro, foi a última vez que eu estava puxando pela memória, qual é que foi a última vez que encontrei com o Cirineu? Dia 9 de dezembro, lá no Supremo, num dia, inclusive, emblemático, né? sim. Porque aquilo mostrou bem o que são os partidos políticos, né? Porque, pela parte da manhã, foram ouvidos os partidos políticos. Pela parte da tarde, os movimentos sociais, digamos assim, né? Uhum. Intelectuais, movimentos sociais, etc. E, se você recordar, todos os movimentos sociais e, enfim, parlamentares intelectuais, como era o caso da Janaína Pascoal, outro parlamentar, o Orleans de Bragança, enfim, ficaram lá o dia inteiro, todos ficaram lá o dia inteiro. Os partidos políticos se limitaram a participar na parte da manhã e logo depois foram embora, né? Nenhum representante partidário ficou no Supremo Tribunal Federal para acompanhar o resto dos debates. Isso mostra bem o distanciamento, né, dos partidos políticos da temática
e como lutam de modo ferrenho para a mantença dos seus monopólios, né? E E aí até o partido, não sei se você lembra, Rodrigo, fazendo um parêntese, até aquela manifestação um pouco, eu me permito dizer, esquizofrênica do Partido Novo, né? A minha querida amiga, professora e orientadora do meu mestrado, a Marilda, né? Defendendo o Novo, foi numa linha, e depois veio o Marcel Van Hatten e meio que desdisse, ficou uma situação até meio complicada, né? Então até o partido novo, né? No caso, se colocou numa situação um tanto quanto contraditória ali, mas todos nesse sentido de dizer, o do Partido Novo foi um pouco diferente dos demais participações, porque ele fala, não, a gente até concorda, mas isso não deve ser discutido pela via judicial. Eu acho que vai ser muito o que a gente vai debater hoje, porque, né, eu vou passar um pouco do feedback lá da Comissão de Reforma Política, e nos bastidores ali, pelo comentário, eles é meio que dado como certo que a candidatura avulsa, pelo menos na composição congressual atual, ela ainda não vai avançar. Para quem nos escuta, vamos posicionar e mencionar aqueles que me seguem, né? O Rodrigo Cirineu, além de amigo, é um advogado extremamente combativo, tem artigos publicados sobre candidatura independente e vem também somando forças e trabalhando nessa temática. E agora, na semana passada, se não me falha a memória, né? Foi na semana passada, houve a primeira reunião da Comissão de Reforma Política, e o Rodrigo Cirineu foi um dos convidados pelo comissionado, deputado Luiz Tiber, né? E que foi, então, convidado a esclarecer e prestar, digamos assim, informações para subsidiar o debate dos deputados. E teve lá, aliás, te parabenizei pelo WhatsApp, mas agora de viva voz aqui quero te parabenizar, assistir a tua participação contundente, argumentos robustos, né? Argumentos bem equilibrados, e eu até queria então que você, na medida do possível, historiasse, né, os argumentos lá mencionados e como é que você vê os trabalhos da comissão, não só no ponto das candidaturas independentes, mas, enfim, de modo geral, até porque eu sempre digo que é necessário muito cuidado quando se fala em reforma política, porque tudo pode piorar, né? Tudo pode piorar. Então, me causa, por exemplo, arrepio na espinha pensar que pode sair de lá um voto distrital com lista fechada, por exemplo, né? Isso elevaria o caciquismo à enésima potência. As últimas circunstâncias, né? Exato. Então, conta um pouquinho para a gente da tua experiência e dos debates, enfim, o que foi objeto de debate na comissão no dia em que você lá esteve, né? Beleza. Obrigado aí pelas palavras, primeiramente, Rodrigo. Todas imerecidas, é muito mais fruto da sua gentileza do que da nossa atuação lá na comissão. Mas faz exatamente uma semana, né, que eu estive lá na Câmara dos Deputados e tive o prazer, né, e novamente, solitariamente, defendendo, né, as candidaturas independentes. Eu acho que você deve ter essa experiência aí do Rio de Janeiro e nas andanças ao longo do Brasil, principalmente para Brasília. Poucos são os defensores das candidaturas avulsas nos espaços institucionais, né? E você falava aí de lista fechada, né? Voto distrital com lista fechada. Muito dos deputados, dos congressistas que participam da Comissão da Reforma Política, depois da nossa explanação e dos outros colegas, eles perguntaram sobre a questão do distritão, que, por incrível que pareça, Rodrigo, é a modalidade de representação que mais está sendo cotada
né, para ser adotada agora. Se ela passar na comissão, eu recebi aí feedback de vários amigos deputados federais no sentido de que ela passa no plenário, né? E, de certa forma, o Distritão é uma espécie vamos ser pragmáticos. Pelo lado bom, ele é uma espécie de candidatura independente, porque você despreza a questão do quociente, né? Você exige a filiação partidária. Mas eu vou dar o exemplo aqui do estado de Mato Grosso, que tem 24 deputados estaduais. Os 24 mais votados necessariamente serão os 24 deputados, os representantes do povo. Ou seja, a lógica que se aplica é a lógica do sistema majoritário. Ou seja, os mais votados são os eleitos. E falando sobre o sistema majoritário, né, como você disse, eu tenho alguns artigos publicados em livros acadêmicos, né, voltados para a questão constitucional, de direitos humanos e tal. E isso foi direcionado, obviamente, para a discussão que está instalada no Supremo Tribunal Federal, que, como você disse já no início da sua fala, você muito bem tomou a iniciativa, né, e requereu a sua candidatura avulsa aí na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Mas eu me perguntei, falei, será que é o caso de ficar discutindo status de direito, se é direito fundamental ou não, se a Convenção Americana de Direitos Humanos deve ser aplicada a esse caso ou não? E me pareceu que não, né, Rodrigo? Como a gente estava discutindo no Congresso, eu quis propor um diálogo institucional, né? Para quem trabalha com o direito e com a academia, diálogo institucional nada mais é do que a doutrina, né, trazida dos Estados Unidos, que diz que as instituições elas têm que dialogar. E eu me propus a fazer uma breve reflexão com os congressistas. Lá estava o deputado Dr. Frederico presidindo a comissão e a Renata Abreu, que é a relatora da Comissão da Reforma Política, no seguinte sentido. Disse eu, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5081, que tratou da questão da fidelidade partidária no sistema majoritário, o Supremo foi lá e disse o seguinte, olha, não existe fidelidade partidária no sistema majoritário, e o ministro Barroso disse isso textualmente no seu voto. Ministro Barroso, que coincidentemente é o relator do processo que você figura como recorrente. Disse ele, não existe fidelidade partidária no sistema majoritário porque as pessoas nesse sistema não votam nos partidos, elas votam nas pessoas, né? Daí eu peguei e continuei a minha explanação para os congressistas. Eu falei, gente, eu acho que a gente precisa abandonar o véu da hipocrisia e assumir que nós temos, pelo menos no sistema majoritário, com a chancela da Corte Constitucional, candidaturas independentes. Porque é muito simples, né? A pessoa se filia ao partido, né? E evidentemente que quem vai ser filiado no sistema majoritário são pessoas que já têm uma projeção, né? E tem uma perspectiva de ganho. Só que você subverte todo o sistema. Porque o sistema de financiamento hoje, ele é feito mediante o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é destinado para os gastos eleitorais, e o fundo partidário, que é de manutenção ordinária dos partidos, mas que também pode ser utilizado nas eleições. E tempo de televisão e rádio, né? E o que eu disse, né? E tomo como exemplo aqui no próprio estado de Mato Grosso. A pessoa se elege a um cargo de governador, por exemplo, utilizando toda a estrutura do partido, todo o tempo de televisão, todo o tempo de rádio, e depois, no dia seguinte, pode simplesmente abandonar, né? Então, isso é uma fissura causada por uma falta de deliberação do Congresso, né? Eu conclamei as suas excelências que lá estavam a debater justamente por causa disso, porque a fidelidade partidária mesmo foi criação jurisprudencial. Sim. E aí reclama, Rodrigo, mas existe um ativismo judicial, se critica muito o ministro Barroso, que academicamente diz que o judiciário deve empurrar a história para frente, ele deve ter uma postura mais iluminista, inclusive, mas o fato é que o Congresso Nacional, dentro das suas atribuições, ele não legisla, né? E então, deixa eu só acender a luz aqui que apagou. Então, e aí eu falava, a falta de deliberação do Congresso Nacional chegou a esse ponto. Então, aí o Supremo determina
a existência da fidelidade partidária e manda o Tribunal Superior regulamentar. Regulamentou, colocando o sistema proporcional e o sistema majoritário. Depois o Supremo vem e diz, olha, não cabe. E aí o que acontece? Fica o sistema proporcional, que é formado por deputados estaduais, federais e vereadores, com a exigência da fidelidade partidária, por conta das chapas, né? Enquanto que o sistema majoritário, ou seja, prefeitos, governadores, presidente da República e Senado, estariam dispensados. E aí, outro fenômeno que causa um pouco de perplexidade, vamos dizer assim, é o caso do Bolsonaro. Porque ele foi eleito pelo PSL, um partido nanico, e aí depois, no meio da sua presidência agora aí, do seu mandato, ele briga com o partido e sai. Então, assim, muitos do que votaram, não que isso seja certo, mas eram bolsonaristas. Sai o Bolsonaro e a direção nacional agora tem uma bazuca partidária na mão, que é o PSL, com estrutura de recurso de fundo partidário mensalmente depositados, né? Vai ter um baita fundo especial de financiamento de campanha e tem o maior tempo de televisão e rádio. Então, é uma espécie, se torna uma espécie de legenda de aluguel às avessas, desculpa a expressão, né? Porque agora todo mundo quer ter o PSL na sua coligação. Lembrando que as coligações partidárias, elas estão extintas para o sistema proporcional. Mas no sistema majoritário, né, que agora vai eleger governador e presidente da República, ainda há a possibilidade de coligação. Lembrando que conta para efeito de tempo de televisão e rádio a cota destinada aos 6 maiores partidos, né? Então, veja, olha o tipo de sistema que a gente criou. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, outra situação que eu não consigo compreender, né? O meu amigo pessoal e vice-governador, fiz a campanha dele com o governador Mauro Mendes aqui, mas ele teve um desentendimento com o PDT, e saiu do partido, está sem partido, né? Então, assim, que sistema é esse em que você tem a necessidade, né, de se filiar para eleger, mas depois você pode simplesmente sair de partido e ficar sem partido até a próxima eleição? Então, tudo isso leva a gente a refletir, né, sobre o que eu digo. A candidatura avulsa ela é inescapável nesse cenário, né? Mas a impressão que tive, Rodrigo, e aí a gente vai ter que discutir essa questão da via, né, adequada e qual seria a instituição adequada para deliberar. E aí a gente entraria um pouco, sim, naquele discurso e naquele artigo acadêmico que eu escrevi, né, que John Hartley, um dos formalistas do direito constitucional norte-americano, ou seja, ele minimalista da intervenção, ele admitia, entretanto, em caráter excepcional, o judicial review, né, quando os canais de mudança políticas estariam bloqueados. Eu, sinceramente, não vi clima, né, ali no Congresso Nacional para aprovar as candidaturas avulsas, porque, assim, quem faz objeção às candidaturas avulsas diz o seguinte, olha, todo funcionamento parlamentar, ele é por blocos partidários. Eu falei, gente, a gente não precisa regulamentar as candidaturas avulsas agora para o sistema proporcional. Vamos pegar as decisões do Supremo Tribunal Federal, que tem eficácia vinculante, quer me parecer, Rodrigo, quando dizem que as pessoas votam, os cidadãos votam nas pessoas e não nos partidos no sistema majoritário, e vamos ter coerência a aplicar. Se o Supremo decidiu isso, ele tem eficácia vinculante. Então não faz sentido nenhum a gente exigir filiação partidária no sistema majoritário. Ah, mas daí vai ter que reformular toda a urna eletrônica. A urna eletrônica, ela pode ser facilmente manipulada, no bom sentido, para acolher aí números de candidatura, nem que fosse mediante sorteio dos números, se não houver consenso, etc. e tal. Então, não me parece que o fato da votação se dar por números partidários também seja empecilho válido para impedir as candidaturas avulsas. E eu terminei dizendo o seguinte, falei, essa questão é, acima de tudo, matemática. 9 entre cada 10 países adotam uma ou outra forma de candidaturas avulsas.
provoquei os deputados no seguinte sentido: será que nós vamos ficar e nós vamos ter condições de defender perante a sociedade que o Brasil está do lado dos 10% dos países aí, países da África subsaariana, etc. e tal, que ainda exigem, né, o que a gente chama de monopólio, mas não seria bem um monopólio, mas essa exigência, né, de filiação partidária para se candidatar. E aí coloquei tudo isso sobre reflexão. E aí veio, me lembrei de cabeça o deputado Pompeu de Barros, né, do PDT do Rio Grande do Sul, que disse o seguinte para fazer uma objeção às candidaturas avulsas, Rodrigo: nós não podemos enfraquecer os partidos, nós temos que fortalecê-los. Aí eu falei, pensei comigo e disse nas minhas considerações finais: é uma falácia, né? É uma covardia conosco que defendemos as candidaturas avulsas, que nós estamos querendo enfraquecer o sistema partidário. Não existe uma demonização dos partidos políticos e nós não estamos querendo afastar os partidos políticos da seara eleitoral. Muito pelo contrário. No artigo que eu escrevi no Conjur, para quem tiver interesse, me parece que as candidaturas avulsas, quando você quebra o monopólio das candidaturas, dá o efeito da desconstrução criativa que Schumpeter muito bem utilizou no campo da economia. Os partidos vão ter que se reinventar, né? Não faz sentido, Rodrigo, não faz sentido, né? A gente trabalha com direito eleitoral, às vezes é até melindroso esse tema, mas eu canso de dizer, não faz sentido uma pessoa ficar, por exemplo, 20, 30 anos na presidência de um partido. Ninguém é bom demais assim. Ninguém é bom demais. Ninguém é bom demais assim. O finado Fidelix, todo respeito e meus sentimentos aos familiares, mas o finado Fidelix presidiu o PRTB por décadas. Na verdade, desde a sua criação, se não me falha a memória, o partido atravessou quase 3 décadas sob a presidência do Fidelix. Você tem outras situações, como, por exemplo, o PTC, né, que também é dirigido pelo Daniel Tourinho, já faz também mais de 30 anos. Né? Na verdade, algo em torno disso, porque começou como Partido da Juventude, depois houve uma mudança do nome da sigla. O ex-presidente Collor foi eleito por esse partido, que era o PRN, ele se torna PRN. Depois do impeachment do ex-presidente Collor, há uma mudança do nome do partido e o partido passa a se chamar PTC, sempre sob a presidência do Daniel Tourinho. Você tem outros exemplos, o Lupe, né? Carlos Lupe comanda com mão de ferro o PDT desde o falecimento no final dos anos 90 ainda, do Leonel Brizola. Então, desde o final dos anos 90, Lupe, com mão de ferro, coordena o partido, onde todos os diretórios são diretórios provisórios, praticamente, né? Faz e desfaz aquilo que bem entende. Você tem outros nomes como, enfim, são infindáveis, né? Outros nomes, agora, vamos pensar aqui, o Democracia Cristã, né? Com Emael, também, já desde a Constituinte de 1988, basicamente, ele foi parlamentar constituinte, depois nunca mais foi reeleito, né? Nunca mais voltou ao parlamento como deputado, mas conduz lá o partido desde a sua criação. Nenhum demérito, não estou julgando esses indivíduos, mas me parece sempre que os partidos políticos demandam renovação, demandam oxigenação, e as lideranças devem ceder lugar a outras gerações, a novos diálogos, a novas estruturas, né? De modo que eu vejo que os eleitoralistas, de modo geral, têm uma repulsa
ao tema, são contrários por razões profissionais, equivocadas, porque eles veem na candidatura independente, equivocadamente, eles veem na candidatura independente uma restrição de mercado, porque o cliente deles é o partido político. Se o partido político perde o monopólio, o mercado de honorários advocatícios eleitorais, na maioria destes indivíduos, eles pensam, bom, nós vamos ter aqui alguma mudança no cenário e isso não me agrada. Então, no fundo, os advogados eleitoralistas, na média, são contrários não por razões acadêmicas, não por razões teóricas, mas por razões eminentemente pecuniárias. Assim, Rodrigo, talvez aqueles que façam a advocacia, vamos dizer assim, fidelizada de partidos, possam pensar assim. Mas eu só queria fazer um ponto de inflexão aí e defender alguns amigos que, na verdade, muitos eleitoralistas também, eles não têm partido, sabe? E advoga de acordo com as eleições. Então, eu preciso fazer justiça à minha classe para que ela não saia mal compreendida, né? Mas, realmente, existem alguns advogados que advogam aí eternamente para partidos. E aí pode ser que isso, talvez, influencie. Mas esse é o erro, né? E já te devolvo a palavra aí, peço a vênia só para dizer isso, que as candidaturas partidárias, elas não vão deixar de existir. Elas vão ser uma opção, assim como a candidatura avulsa vai ser uma opção, né? E pior, eu não sei qual é o seu pensamento, Rodrigo, mas quando eu falo e defendo a candidatura avulsa, aí fala assim, mas como? Como que vai ter tempo de televisão? Como que vai ter tempo de rádio? Questão dos fundos. E aí eu digo, olha, quem defende a candidatura avulsa defende a liberdade. Não está pedindo tempo de televisão, não está pedindo tempo de rádio, não está pedindo dinheiro de fundo, muito pelo contrário, né? Talvez ajudaria, e eu conclamei os congressistas a falar disso, queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, sobre a volta do financiamento empresarial, desde que com um limite mais correto, mais prudente, justamente para a gente sair dessa dependência político-eleitoral de fundos, né? Da utilização do dinheiro público para as candidaturas, né? Eu acho que a gente tem um exemplo dos Estados Unidos aí, que é um país continental como o Brasil, em que as pessoas jurídicas elas podem fazer doação, né? De uma forma um pouco diferente lá, mas podem, e isso não me parece que acarrete nenhum desequilíbrio ou um déficit democrático. Eu devolvo a palavra aí fazendo eu concordo, e antes de entrar nesse ponto, só mencionando, você percebe que os adversários da candidatura independente nunca apresentam um argumento de fundo, eles nunca apresentam um argumento, digamos assim, de mérito, robusto, consistente. São sempre argumentos de ordem colateral e embaralhado com outros temas. Como eu estou desde 2016 nessa luta, eu já participei de inúmeros debates, já fui a congressos de direito eleitoral em que participei de painéis, enfim, já ouvi os mais variados opositores, mas são sempre argumentos que dizem respeito a isso. Mas como é que nós vamos fazer com a numeração da urna? Como é que nós vamos fazer com o financiamento? Como é que nós vamos fazer com o tempo de televisão? Como é que vamos distribuir isso? Como é que vamos calcular o quociente eleitoral? Ou seja, começam a criar aquilo que eu chamo de questiúnculas, né? Questões menores, e não enfrentam o ponto nodal, o nogórdio, que é por que o indivíduo precisa se ajoelhar perante os partidos políticos? Por que o indivíduo precisa pedir a bênção do cacique partidário? Por que o indivíduo não pode ter, que mal fará a liberdade de se lançar sem filiação partidária no certame? Então, veja que nenhum destes opositores apresenta argumentos sólidos explicando
o porquê que no mundo inteiro você tem candidatura independente e no Brasil isso não vai funcionar, no Brasil isso será um desastre, no Brasil isso enfraquecerá os partidos, no Brasil isso irá prejudicar a democracia. Ou seja, então perceba que em momento algum são apresentados argumentos que maculem o elemento fundamental que é a liberdade individual e o comparecimento do indivíduo sem o partido político. Aqueles que dizem que o partido político será enfraquecido com a candidatura independente também dizem isso sem fazer qualquer análise. São bravatas que são ditas, são recursos retóricos que são ditos, sem que se demonstre ou se faça uma análise econômica do direito. E quando se vai à análise econômica do direito, se verifica que sempre que há um incremento de competição, sempre que as opções, né, vamos colocar assim, do consumidor final, no nosso caso, do eleitor, são ampliadas, o resultado final é sempre positivo. E os partidos políticos eles vão ter que melhorar por pressão exógena, né, por pressão externa das candidaturas independentes. É o que eu tenho chamado de efeito ético das candidaturas independentes. Ou seja, o partido político ele vai ter que ser tão inspirador, tão motivador, que as pessoas vão preferir se lançar no certame pelo partido político e não de modo independente. Então há uma melhoria... Hein, Rodrigo? Seria guardadas as devidas proporções, fazer uma comparação como se os partidos políticos fossem os táxis e os candidaturas avulsas fossem os Ubers, né? Então, exatamente. Assim, há um medo da uberização, ou seja, do que é moderno, do que é inovador, né? E justamente nessa perspectiva de perder o espaço que hoje é garantido, né? De forma assim, para sempre, né? De perder, né? Essa coisa de monopólio, né? Essa coisa de obrigatoriedade, né? Sim, e inverte-se a lógica na candidatura independente, porque como o sistema que pressupõe a candidatura independente, ele sempre pressiona o partido político a ser um partido mais ético, a respeitar as bases, a escolher os candidatos mediante prévias eleitorais. Então, na verdade, e a ser coerente nas suas alianças com o conteúdo programático. Então, é uma falácia, é uma mentira daqueles que dizem que a candidatura independente vai enfraquecer os partidos. Pelo contrário, ela vai melhorar os partidos políticos. A candidatura independente ela não tem por objetivo destruir os partidos. E mais, também quando nós observamos o cenário internacional, a despeito de, na maioria dos países, existir candidatura independente, os partidos são protagonistas em boa parte dos certames. E agora, vamos observar o que aconteceu no Chile. Vamos observar o que aconteceu no Chile agora, mês passado, com a convocação da Constituinte. Quando nós pegamos o placar final dos eleitos para a Constituinte, o maior número de eleitos para a Constituinte foram independentes e não candidatos partidários. De modo que a sociedade chilena rechaçou o predomínio dos partidos políticos e elegeu o maior número de constituintes sem partidos. A primeira bancada, digamos assim, de constituintes são de constituintes sem nenhuma filiação partidária. Então, aos que falam que o partido político será enfraquecido, eu retruco. Não, é o indivíduo que precisa ser fortalecido. Por que Vossa Excelência é contrária ao fortalecimento do indivíduo? E mais ainda, nós vamos observar que normalmente há uma incoerência
daqueles que fazem a oposição à candidatura independente, e eu assisti a sua participação, e aquele deputado, que agora não me recordo o nome, mas se não me falha a memória, era do PT, se manifestou contrário lá. Pompeu de Barros, do PDT do Rio Grande do Sul. PDT, aliás, PDT. Veja, aqui ele estava a serviço do Lupe, né? Veja a incoerência que muitas das vezes os partidos de esquerda têm uma mentalidade coletivista, o que é natural, faz parte do modo ideológico no qual eles atuam e pensam e têm a sua visão de mundo, é um mundo coletivista. Mas, ao mesmo tempo, né, eles são defensores, por exemplo, de mandatos coletivos e de cotas. Só que, observa a questão sob esse prisma. Primeiro, se eu defendo a minoria, eu preciso reconhecer que a menor de todas as minorias é o indivíduo. É o indivíduo. E, se eu efetivamente defendo as minorias, o melhor mecanismo, a melhor ferramenta eleitoral para a inclusão de quaisquer que sejam as minorias é conceder ao sistema a possibilidade de candidaturas independentes. Porque se eu tenho candidatura independente, eu não preciso de cota para negros, eu não preciso de cota para mulheres, eu não preciso de cotas para LGBTs ou quaisquer outros tipos de cotas que se queiram pensar. Aquele determinado grupo que se sente excluído ou prejudicado na vida partidária, ele não tem mais que se submeter às vontades do cacique político e pode escolher um dos seus membros para se lançar independente e representar aquele determinado grupo. Portanto, eu sempre defendo a candidatura independente pelo prisma da liberdade individual, nos últimos meses e, na verdade, neste último ano, eu venho mudando o enfoque de argumento para convencer também as pessoas à esquerda de que a candidatura independente melhora o sistema também para os que pensam à esquerda. Porque todos aqueles que lutam pela inclusão das minorias precisam entender que o ferramental da candidatura independente é o melhor que existe para a inclusão das minorias. E mais, também tenho pensado sob o prisma dos parlamentares. Me parece que precisamos atingir os parlamentares e convencê-los. E cada vez mais penso o seguinte: o próprio parlamentar precisa entender a importância da candidatura independente para que ele seja fiel ao seu eleitor. Porque a candidatura, porque o sistema do monopólio partidário faz com que, em algum momento, o parlamentar tenha que trair a vontade do seu eleitor. Porque ele ficará entre, vamos colocar assim, entre a cruz e a espada. Entre cumprir a palavra que ele deu ao seu eleitor ou fazer a vontade, a determinação do cacique político. E aí nós observamos, por exemplo, parlamentares de partidos de esquerda que na reforma da Previdência votaram favoravelmente a reforma da Previdência e depois tiveram quase que seus mandatos inviabilizados. E se você vê que curioso, Rodrigo, esse assunto chegou lá no Tribunal Superior Eleitoral, né? Eu acompanhei o julgamento da Tabata Amaral. E tiveram outros também. E o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a perseguição, né, que a determinação partidária e as advertências e tudo mais que esses parlamentares sofreram, né, configuraria justa causa para a troca de partido, ou seja, foi um revés às direções partidárias, né, muito nessa linha numa corte presidida pelo ministro Barroso, né, de que o parlamentar deve ter independência para votar, né, nesse tipo de situação. Porque a Tabata, por exemplo, ela é fruto, se não me falha a memória, do movimento Renova ou alguma coisa do gênero. Exato, exato. Mas acabou tendo que achar um espaço ali dentro do PDT. Por quê?
porque exige-se a filiação partidária. Você tem dúvida que a Tabata seria eleita, mesmo sem partido, com a adesão do Movimento Renova? É evidente que não. É evidente, aliás, é evidente que é evidente que você não tem dúvida, que ela seria eleita sim. Né? Exatamente, ou seja, num determinado momento é preciso que os parlamentares entendam que, para eles, parlamentares, ficar sob o julgo do cacique político é uma influência nefasta, é uma influência contraproducente e que em algum momento ele vai ser obrigado a atrair para não sofrer as sanções partidárias, como o caso do mandato da Tabata, que foi, não vou aqui fazer nenhum juízo de valor, eu particularmente discordo de todas as posições que ela toma, enfim, eu não sou uma pessoa de esquerda, não comungo, muito pelo contrário, sou uma pessoa de direita em termos ideológicos. Vamos liberar para defender a candidatura russa. Mas, independente disso, veja que o mandato dela foi inviabilizado pelo próprio PDT. Ela não participou mais de comissões, não foi nomeada para relatorias, enfim, não foi indicada mais a absolutamente nenhuma posição pelo partido político. Ou seja, sofreu todo o pesado castigo da liderança partidária, ou seja, do cacique político Carlos Lupe e Ciro Gomes, que dominam o PDT com mão de ferro. Então, vamos observar que estes dois argumentos, me parece, precisam ser reforçados por aqueles que lutam pelas candidaturas independentes. Um, no sentido de convencer aqueles que estão mais à esquerda do espectro jurídico e mostrar que também para aqueles que raciocinam à esquerda, a candidatura independente ela é interessante na defesa das minorias, na defesa de grupos que não tenham maior espaço nas agremiações. E segundo, pelos parlamentares, mostrar aos parlamentares que eles são os principais prejudicados também pelo caciquismo político, porque, de alguma forma, se veem obrigados a seguir as instruções dos caciques na tomada de posição, muitas das vezes autoritária e isolada que a cúpula partidária faz, muitas das vezes em posições cujas razões não são muito republicanas, e não podem ser confessadas, e que fecham posição e obrigam o parlamentar a adotar aquele tipo de inclinação. Então, são pontos aí que eu acho que a gente pode sempre fortalecer. E uma terceira via de argumento que eu tenho também desenvolvido de um tempo para cá diz respeito não apenas a liberdade individual daquele que quer se lançar, mas tenham raciocinado a candidatura independente sob o prisma do eleitor, como um direito do eleitor. E por que, Cirineu? Veja só. Com certeza. Na medida em que a Constituição coloca que o voto ele é direto, isso precisa ser entendido em toda a sua extensão. Ou seja, direto significa não mediado pelas agremiações, não intermediado por grupos, porque, do contrário, num sistema que tem um monopólio, o que nós temos? Num sistema que tem um monopólio, o povo não vota em quem quer. O povo vota naqueles que o partido político deixa votar. Há um filtro prévio e, portanto, o voto não é mais um voto direto, mas um voto oblíquo, que foi por meio do partido até chegar ao povo. Quer dizer, então, não se tem, na verdade, um voto direto. Há, portanto, uma falácia em se dizer que, com o monopólio, temos o voto direto. Então, é um ponto dramático.
E, E veja, Rodrigo, me permita um parênteses. A gente teria bastante, acho que essa 1 hora aí é absolutamente insuficiente. Você vai falando as coisas e a gente vai tendo mais e mais ideias, né? Essa questão da obsolência do sistema partidário, que foi criado para um momento lá atrás e que serviu para canalizar ideologias, né? E pessoas que pensavam numa mesma forma, de modo a fortalecê-las e tudo mais. Mas veja, quando você falava da questão do convencimento dos parlamentares, eles só estão reféns dos caciques partidários hoje por inércia deles em deliberar sobre a questão da fidelidade partidária, inclusive. Porque se não tivesse a obrigatoriedade da fidelidade partidária por determinação do Supremo Tribunal Federal, lá nos mandados de segurança 26.602, 26.603 e 26.604, em 2007, a eventual discussão aí, como aconteceu com a Tabata e os outros deputados ali, eles simplesmente trocariam de partido. Uhum. Eles simplesmente trocariam de partido. Não é o melhor cenário, porque ainda você teria o partido político por exigência, mas eles ficaram refém da própria inércia, né? Daí a necessidade que eles têm, que a gente vê, né? E eu acho que pensa harmonicamente nesse sentido, de deliberação. E uma outra coisa que você estava falando, eu pensei, por que a filiação partidária, se a gente fazer uma interpretação histórica, você há de concordar comigo, por que a filiação partidária é uma condição de elegibilidade? Há quem diga que nós tivemos uma constituinte em 88. Né? Eu tenho a professora Eneida, que é contra as candidaturas avulsas e é uma eleitoralista de mão cheia, né, acadêmica. Ela, um dia discutindo com ela brigou comigo. Eu falei, eu tô na ideia do Saulo Ramos, do finado Saulo Ramos, que escreveu em Código da Vida, que o Brasil não teve uma constituinte, né? Foi um regime de transição lá, com senadores biônicos e tudo mais. Vamos fazer a Constituição de 88. E assim, poucos foram os constituintes que foram eleitos para a Constituição, para fazer a Constituição. Eram pessoas que lá já estavam, naquela época, né, a Arena para um lado, o MDB para o outro, e abrindo para outros partidos novos. Então, as forças partidárias fizeram a Constituição de 88. Então, evidentemente que a filiação partidária estaria lá como condição de elegibilidade, né? Daí a importância do Pacto de São José da Costa Rica, né, como um elemento exógeno, inclusive daquela situação histórica que se consolidou e hoje não faz mais sentido para o brasileiro, né, como ferramenta que permite ao judiciário nos tirar dessa camisa de força, permito-me dizer. Sim, e você coloca muito bem esse ponto, lembra com maestria isso, porque quando a gente retrocede a Constituição, a Constituinte de 1988, inclusive, os debates que se deram naquele momento, e era o presidente Sarney, à época, presidente Sarney, esse que lamentavelmente eu tenho idade para lembrar aquele período, porque inclusive o meu curso de Direito, ele se inicia antes da Constituição de 1988, né? Então, portanto, já vai tempo, né? Isso é sinal de que a data de nascimento já se encontra, né, quase que vencida pela avançada idade, mas o fato é que, à época, nós tínhamos um debate acerca da necessidade de uma constituinte. Existiam forças políticas que negavam a necessidade de uma constituinte, e em princípio, estas eram forças majoritárias. Ao longo do tempo, foi ganhando corpo, né? Aqueles que queriam uma nova constituinte, e num dado momento, né, do jogo político, efetivamente se convoca a Constituinte de 1900, que redundou na Constituição de 1988. De modo que os parlamentares que lá estavam e que redigiram a Constituição não foram, na sua origem, eleitos
para redigirem o texto constitucional. Eles são fruto, né, de outro momento, né, eles são fruto de outro momento, e, portanto, foi um congresso, primeiro a ideia bizarra de congresso constituinte, né? Eu sempre defendo que a Constituição ela deveria se dar por uma assembleia constituinte para que não houvesse conflito de interesses, né? Porque muitas das vezes há conflito de interesses entre o parlamentar e o texto a ser redigido. Sim, sim, pois não. Nesse ponto, a relatora da Comissão de Reforma Política, a Renata Abreu, né, disse que, até parafraseou Churchill no dia, né, dizendo que não se pode pensar numa reforma só para as próximas eleições, mas sim para as próximas gerações, né? Churchill dizia que o político pensa na próxima eleição e o estadista pensa na próxima geração. E lá pelas tantas, ela falava que não sabia se seria o caso de repente propor uma nova uma constituinte para discutir a reforma política ou aprovar a reforma política com a vacatio legis maior, justamente para evitar que quem está no mandato seja beneficiado. Eu lembro muito da minha amiga Vaneeta, que é uma defensora dos partidos, que tem uma professora chamada Maria Garcia, da PUC de São Paulo, que diz que todas as emendas constitucionais do Brasil são inconstitucionais porque não tiveram participação popular. Eu não iria tanto, Rodrigo, mas você não tenha dúvida que se nós convocássemos uma constituinte, fizéssemos eleições com pessoas que representassem, né, os seus estados no sentido de buscar a redação de uma constituinte ou pelo menos de um capítulo específico da reforma política, e aí, nesse ponto, seria uma das únicas hipóteses que até eu me animaria de colocar o nome à disposição. Você não tem a dúvida que nessa Constituinte as candidaturas avulsas seriam facilmente aprovadas. Uhum, uhum. Sim, e vamos lembrar, na época, veja como a questão foi difícil, né? Porque, à época, um brilhante trabalho que poderia ter guiado, né, a Constituinte, que foi o projeto Afonso Arinos, né, feito por uma comissão de notáveis, foi simplesmente jogado na lata do lixo, descartado, né, ignorado. O projeto Afonso Arinos, que era brilhante, enfim, uma Constituição que seria muito melhor do que este Frankenstein que nós temos, fonte, né, de inúmeras crises e uma Constituição que presta um desserviço à nação. Veja que a Constituição ela precisa se ater àquilo que é absolutamente essencial à nação. E o que nós temos é uma Constituição que trata de assuntos absolutamente estapafúrdios, ridículos, e que já sofreu mais de 100 emendas. Ora, se o propósito de uma Constituição é tornar perene os consensos mínimos da nação, né, essa mesma Constituição tem mais de 100 emendas em pouco mais de 30 anos, e o sistema político tem 2 impeachments desgastantes para a nação em menos de 25 anos. Então, veja que o texto constitucional de 1988 ele é absolutamente desfuncional, né? E nessa temática eleitoral ele privilegia de modo completamente desarrazoado e atávico a questão do monopólio partidário, que manteve desde 1945, quando Getúlio Vargas institui a nacionalização dos partidos políticos. Naquele período de transição, ele estava caindo, né, estava já sendo jogado fora do poder, mas organiza a legislação de transição. Então, ele nacionaliza os partidos políticos e caça as candidaturas independentes. E esse modelo sobrevive até hoje, né? As candidaturas independentes não retornaram ao sistema político e nós, de modo completamente irracional, num país continental,
organizado de modo federado, não tem partidos locais, onde todos os outros países que se organizam de modo federado têm partidos locais. Nós encontramos partidos locais nos Estados Unidos, partidos locais no Canadá, no México, na Argentina, encontramos partidos locais na Austrália, encontramos partidos locais na Alemanha, ou seja, quero crer que o Brasil seja o único país federado que exija em lei a nacionalização dos partidos políticos. O que é um contrassenso, porque, por exemplo, você pode ter interesses que sejam específicos no Mato Grosso ou aqui no Rio de Janeiro, e as pessoas queiram se associar e formar uma pequena estrutura partidária para eleger um prefeito numa cidade do interior do Mato Grosso ou aqui no interior do Fluminense. Portanto, os partidos locais são ferramentas importantes dentro da democracia no Estado federado, e aqui nós ainda vivemos sob a sombra e o peso de Getúlio Vargas e do legado nefasto que ele nos deixou. De modo que, para a gente não avançar mais de uma hora, eu queria colher as tuas considerações, Cirineu, tanto as tuas considerações em relação digamos assim, os trabalhos da comissão, que outro ponto você acha que a comissão pode vir a alterar, e do ponto de vista de estratégia, o que você considera interessante para que a gente possa somar forças em relação à ação que pende no Supremo Tribunal Federal de julgamento. Né? Esses dois pontos. O que você acha? Quais são os caminhos que você acha que a gente deveria seguir? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o generoso convite, Rodrigo, de poder participar contigo aí no teu canal do Instagram, né, para tratar de um assunto que nos move, né, nos dá, gasta a nossa energia no bom sentido, né, que é a luta pelas candidaturas independentes. Eu não vi, confesso, muito espaço e muito ânimo congressual como a gente já imaginava para a disciplina do tema, por conta da força que as lideranças partidárias ainda exercem no Congresso. Então, me parece que a saída é, sim, a via judicial, né? E o que mais se espera ali, pelo que eu pude perceber, né, por incrível que pareça, o Distritão está ganhando corpo, e a previsão dos mandatos coletivos. Eu acho que os mandatos coletivos há um consenso de que eles deveriam ser implementados, mas há muita dúvida sobre como fazê-lo, né? Seja por conta da questão da responsabilidade pessoal de cada membro, seja pela forma de instrumentalização. Eu mesmo falei algumas questões, a questão do foro por prerrogativa também, a questão da desincompatibilização e dos impedimentos seria de toda a chapa ou de cada um que esteja exercendo. Então, acho que são algumas questões que necessariamente deveriam reclamar uma alteração mais profunda do nosso sistema. E eu acho que é tentar mobilizar a academia, os pensadores, né, como você disse, a questão da estratégia, né, para pedir o ingresso como amicus curiae, expor as razões, como muitas pessoas estão fazendo, escrever artigos, né, criticar no bom sentido e tentar desmistificar essa falsa ideia de que quem é a favor da candidatura avulsa demoniza partido político. Né? Eu acho que a candidatura avulsa, como você bem colocou, ela vai propiciar uma oxigenação da vida partidária, vai tornar os partidos melhores. Né? Os partidos não precisam ser os táxis e as candidaturas avulsas não precisam ser o Uber. Né? Eu acho que todo mundo podia ser Uber, né, a partir do momento em que a modernidade chega e o ministro Barroso cita, né, não há nada mais forte cuja ideia, cujo tempo chegou. Né? Eu acho que cedo ou tarde a gente vai ter as candidaturas avulsas aí, e eu tenho muito otimismo, né, que o Supremo Tribunal Federal, né, capitaneado aí pela relatoria do ministro Barroso, naquilo que ele escreve nos seus livros acadêmicos, empurre a história no sentido
de uma evolução, e no campo político a candidatura avulsa certamente seria esse avanço que a gente quer. Eu acredito que nós possamos exponenciar as chances de um sucesso no Supremo, inclusive se o escolhido agora for o procurador Aras, até porque o Aras também é favorável, né? já emitiu parecer favorável às candidaturas independentes, e se o tema for pautado pelo Supremo, nós vamos conseguir um placar favorável do Supremo Tribunal Federal, finalmente consagrando, né, a ideia de candidaturas independentes. Eu vou te pedir, meu amigo, que a gente volte a se falar em tempo relativamente breve, né, porque eu também fui chamado lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para me manifestar na comissão de reforma política, e aí depois queria marcar uma outra live para a gente trocar aí as minhas impressões sobre o que vai acontecer lá, né? Vamos ver o que vai acontecer, e a gente se mantém então em contato e fazer em breve aí uma outra live para bater essa prosa, tá bom? Vai ser um prazer e eu estou à disposição. E a gente pensar até lá, né, de uma lei de iniciativa popular, assim como aconteceu com a ficha limpa, né? Sem dúvida. A ficha limpa muito foi fruto de uma mobilização que começou com, de repente, né? Vamos dialogar nesse sentido, né? Uma coleta de assinaturas, e vou te pedir para a gente esboçar um artigo em conjunto, né? Fazer um artigo a 4 mãos para publicar,